Bem-vindos ao último vídeo do capítulo da análise sintática de algoritmos. E, portanto, se aguentaram até agora a aturar-me, acho que vou começar por dar-vos um pequeno mini-doce, está bem? E, portanto, eu tenho tendência a gostar de usar memes para comunicar certas coisas e, de um certo ponto de vista, os memes são uma boa maneira de ilustrar certas ideias de maneira a que elas fiquem mais bem recordadas, não é? E, portanto, tudo isto que nós temos vindo a falar neste capítulo tem tudo a ver então com conseguir perceber a complexidade dos programas, não é? E, portanto, se repararem, eu já falei várias vezes aqui no conceito de força bruta como sendo o conceito de procurar entre todas as soluções possíveis. O último exemplo que eu dei no último vídeo foi todas as partições possíveis. Por exemplo, no Traveling Salesman vamos ter a procurar todas as soluções possíveis e, como vocês sabem, não é? No Moshack, normalmente eu tento sempre testar os testes que explorem um bocado as restrições. E, portanto, duas notas dadas de maneira um bocadinho mais humorística seriam: não se esqueçam de ler o enunciado do problema, não é? E, portanto, não façam este erro, não é? Read the entire problem statement, ain't nobody got time for that. Leiam, por favor, e vejam com cuidado. Vejam com cuidado não só os pormenores que estão lá, mas, por exemplo, as restrições. Está bem? Portanto, é muito importante, quando nós estamos aqui a espreitar um problema, se formos ver, por exemplo, neste caso é a questão de desafio do problema 4, ver quais são as restrições, não é? Saber que o t vai ser igual a um certo valor, que aqui vai ser igual a um certo valor. Portanto, são estes valores que determinam um pouco o que é execuível, o que é que não é, qual é que é então a tal complexidade que o vosso programa deve ter. Por outro lado, em relação à força bruta, não é? O que vai acontecer então é que, se tentarem fazer uma submissão à força bruta, pode acontecer isto, não é? Tentei fazer a submissão à força bruta e mostrar o que é que foi bruto comigo. Está bem? Portanto, faz parte um bocado, não diria das regras do jogo, não é? Mas é normal que isto aconteça e, portanto, se nós formos espreitar um bocadinho aqui, quais são as estatísticas, não é, dos problemas, e sabendo nós então que o problema 4 é o problema que é um bocadinho mais difícil, não é? É mais ou menos fácil de perceber que é aquele problema da percentagem de time limit exceeded é um bocado maior, não é? Ou seja, se eu for ver só as submissões no 4, temos aqui 26 submissões de um time limit exceeded. E algumas agora dão runtime error precisamente porque aquilo que acontece é que o programa que serve para a versão 2, não é, que é a versão mais fácil, nem sequer é executável aqui por causa precisamente dos limites serem maiores. Ou seja, mesmo que não tivesse runtime error, provavelmente também iria dar um time limit exceeded. Mas pronto, isto foi só então o início diferente para cumprir a tradição de pelo menos em cada capítulo ter alguns memes, está bem? E portanto não se esqueçam, não façam submissões à força bruta, ou pelo menos façam as contas para ver se funciona e não se esqueçam de ler os problemas. Com cuidado e na sua completude. Voltando então à aula, a ideia principal deste vídeo em particular é de vermos um bocado como calcular a complexidade dos programas assim mais em concreto. Ou seja, se eu tiver um programa mesmo, o que é que eu posso fazer, não é? E portanto, a ideia principal é dividir este vídeo em duas partes. Uma parte em que nós vemos um pouco como calcular a complexidade quando temos um ciclo. E, portanto, correspondentemente, se eu quero calcular o número de passos, vou ter um somatório. Ou então, calcular quando tenho uma função recursiva e calcular o tempo, o número de passos, vai dar de forma mais ou menos natural uma recorrência. Então, imaginemos então, por exemplo, aqui este estilo de ciclo. Okay? É um ciclo em que nós estamos aqui em 0. Temos um GUI que vai de 1 até 1000 e temos aqui um J que começa em GUI e vai até 1000. E em cada passo eu vou incrementando o contador, não é? O equivalente a contador mais. Se eu pedir aqui para escrever, o que é que isto vai escrever o programa? Não é? Se eu fizesse este programa agora no instante, não é? e imprimisse, o que ia imprimir era 1000 mais 999 mais 998 mais 997 e por adiante. Porquê é que dava isto? Não é? Portanto, imaginemos o seguinte. Se eu tiver aqui o meu I e aqui o meu J e começasse a calcular, quando o I é 1, não é? E agora o J começa em 1 até 1000. Portanto, quantas vezes é que este J vai incrementar o contador quando o I é 1? Bem, essencialmente, vai incrementar 1000. Eu estou a assumir aqui já agora que o até é até inclusive. Não é menor que 1000, mas sim até ao 1000. Okay? Quando o I é 2, então o J já começa em 2 e como vai 2 até 1000, já só anda, ou já só incrementa 999 vezes. Quando o I é 3, já incrementa 998. Okay? E por aí adiante. Portanto, no fundo, vai dar este somatório. E se vocês calcularem quanto é que dá este somatório, vão ver quanto é que dá, mas mais do que isso,
eu quero para já é que vocês percebam que dá este somatório em particular. Não é? E, portanto, calcular o número de passos deste programa é equivalente a calcular este somatório aqui. Este somatório é um somatório que tem uma forma muito típica. Não é? É aquilo que nós chamamos de uma progressão aritmética. Ou seja, uma sequência numérica, não é? Em que cada termo é igual ao anterior mais uma certa constante. Não é? Que é aquilo que nós chamamos a razão da sequência. Portanto, neste caso é igual a 1000 mais menos 1, 909 mais menos 1 e por aí adiante. Okay? Exemplos de outras progressões aritméticas são, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, neste caso o primeiro termo é 1 e a razão é 1. Ou então 3, 5, 7, 9, 11. Os números ímpares. Okay? Sem contar com 1. Neste caso, o número inicial é 3 e a razão é 2. E se eu quiser somar o somatório, ou se eu quiser fazer o somatório de uma progressão aritmética, o que é que eu tenho? Não é? Então, uma hipótese, entre outras, é reparar no seguinte. Vou puxar aqui para trás, em vez de apagar, só para ser diferente. Uma hipótese, entre outras, é ver o seguinte. Se eu colocar aqui e fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e agora tentar fazer aqui uma linha e perguntar quanto é que dá 8 mais 1? Bem, dá 9. E quanto é que dá 2 mais 7? Também dá 9. E quanto é que dá 3 mais 6? Também dá 9. E quanto é que dá 4 mais 5? Também dá 9. Não é? E, portanto, no fundo, eu estou a emparelhar aqui os números em que cada par dá 9. E como ando para aqui faz menos 1 e andar para aqui faz mais 1, todos estes pares dão 9. E, portanto, o somatório disto é igual a 4 vezes 9, que é 9 o valor de cada par e 4 o conjunto de pares. E quantos pares é que existem? Exatamente metade dos números, não é? Por isso é que são pares. E, portanto, se eu quisesse colocar isto em formato mais fórmula, não é? Embora eu não quero que vocês decorem, quero só que compreendam intuitivamente. E já agora, do ponto de vista de ciclos, eu diria que as progressões aritméticas são as únicas que eu estou à espera que vocês saibam fazer de cabeça, por assim dizer, mesmo sem terem decorado, não é? E, portanto, o que está aqui escrito é um bocado o somatório de uma progressão aritmética é igual ao primeiro elemento mais o último, que é quanto é que é um par, e depois quantos pares é que há? N a dividir por 2. Não é? Claro que depois, se quiserem somar só a partir de uma certa posição, também é parecido, não é? Que é da posição P à posição Q, e depois quantos é que são? É Q menos P mais 1, não é? É dividir por 2. Portanto, estas fórmulas são iguais, só que aqui é o somatório dos primeiros termos e aqui soma só alguns. Não é? Se eu quisesse só tomar entre 3 e 8, tinha que no fundo somar, cada par era o 3 mais 8 e o número de pares era a diferença entre 8 e 3, mais 1 para contar aquilo, está bem? Portanto, mas isto é um pouco a intuição do que eu quero que vocês percebam, está bem? E portanto, voltando a colocar isto, agora sabemos que o somatório disto então é igual a 1000 mais 1 vezes 1000 a dividir por 2. Não é? E isto vai dar então este número. 500.500, está bem? Mas mais do que o número é só para ter uma ideia do que é aquilo que está. E portanto, se eu colocasse isto agora de forma mais genérica, um ciclo como este, 1 até n, e depois aqui de i até n, o tempo de execução ia ser no fundo então 1 mais n, 1 mais o n, que é o último, e depois vezes n sobre 2. Fazendo as contas, n vezes 1 dá o n vezes n dá n ao quadrado sobre 2, isto dá 1 meio de n ao quadrado mais 1 meio de n. Mas que, como nós sabemos, olhando para aqui, 1 meio de n ao quadrado mais 1 meio de n é a mesma coisa a dizer que é θ de n ao quadrado. Porque podemos ignorar o termo que é menos dominante e aqui também podemos ignorar um pouco a constante. E, portanto, no fundo, isto faz n ao quadrado passos. Como seria mais ou menos, provavelmente, óbvio, olhando para aqui, não é? Mas, ao mesmo tempo, podia ficar-vos a dúvida, como aqui é um bocadinho mais pequeno, como o ciclo começa por ser n e depois faz n menos 1, n menos 2 e por aí adiante, podia não ser óbvio, mas continua a ser a complexidade, continua a ser n ao quadrado, está bem? E, portanto, quase sempre que vocês estão a fazer ciclos, isto corresponde a somatórios. E, portanto, eu quero que vocês comecem a ganhar alguma intuição, não é? De como é que podem, daqui, deduzir qual é que é a complexidade. Se quiserem mesmo saber mais sobre somatórios, até podem ler o apêndice A, então, do livro sugerido, a tal bíblia que eu já vos falei, Introduction to Algorithms.
no contexto do que vamos fazer durante as aulas, não será preciso saber nada disto de cor para o exame, está bem? Portanto, quanto muito saberem isto que está aqui, ou seja, como é que se faz uma progressão aritmética, mas se tiverem curiosidade, o livro tem uma boa introdução aos somatórios, não apenas progressões aritméticas, mas muito mais, e nós não teremos tempo para entrar em detalhe aí. Né? Seria algo mais quase de cálculo, que é interessante, pode vir a ser útil para vocês, mas não será necessário saber sem consulta para esta cadeira. Notem também, eu queria reforçar um bocado essa parte, que não decorem erradamente, não é que se houver C ciclos, então a complexidade é n elevada a C. Não é? Se tiver 2 ciclos, não quer dizer que seja n ao quadrado. Pode ser qualquer coisa que diga, basicamente, o programa em si. Não é? Portanto, imaginem aqui estes ciclos. Se eu tiver um ciclo de 1 até n e aqui um ciclo de 1 até 5, então no fundo eu tenho aqui n, mas como aqui são sempre 5, isto é n vezes 5. Mas n vezes 5, vocês sabem então que n vezes 5 tem complexidade n. Não é? Porque o 5 pode se ignorar. No fundo, este ciclo aqui tem tempo constante, logo pode ser um pouco ignorado. Se tivermos estes 2 ciclos aqui, 1 até n e depois aqui 1 até i vezes i, não é? Intuitivamente, vocês veem que aqui tem n e aqui está um i vezes i. Portanto, no fundo, a primeira vez quando é 1, isto vai até 1. A segunda vez quando é 2, isto vai até 2 vezes 2, que é 4. A terceira vez quando é 3, vai até 3 vezes 3, que é 9. Não é? E, intuitivamente, embora vocês não tenham que saber este somatório, já agora, porque já não há progressão aritmética, e se fossem procurar, conseguiam perceber porque é que o somatório dos quadrados vai dar esta fórmula aqui. E para vos explicar, podia usar conceitos como, por exemplo, o que é uma soma telescópica, mas está para além daquilo que eu quero, digamos, com esta aula em particular. Tenho todo o gosto em dar mais, digamos, leitura, se quiserem aprofundar em particular como é que se pode fazer este tipo de somatórios, mas em todo caso, olhando para a fórmula, o que vocês veem é que tem aqui um n, aqui outro n e aqui outro n. Portanto, basicamente isto é n ao cubo. Tá bem? E a intuição já vinha logo daqui, porque i vezes i e aqui um n. E tal como quando o j começava em i até n, apesar de ser um bocadinho menos, continuava a ser n ao quadrado, aqui, apesar de ser um bocadinho menos do que ir sempre até n vezes n, no somatório de tudo, vai conseguir realmente levar isto aqui até n ao cubo. Portanto, isto são 2 exemplos que ilustram que 2 ciclos não são sempre n ao quadrado. Também, neste caso é só n, neste caso é n ao cubo, e nós podemos ter ainda casos mais diferentes. Não é? E, portanto, antes até de entrar aqui nesta parte, vamos só colocar aqui mais um outro exemplo, já que não está nos slides, mas vamos ver quem é que, no fundo, vê os vídeos e aproveita aquele tipo de coisas que, por exemplo, também é comum sair também em exames. Não é? Imaginem que eu tenho um ciclo, não é? Em que nós temos algo como i igual a n, e depois temos algo como i maior que 0, e depois temos algo como i a dividir, ou dividir igual por 2. Ou seja, em cada passo i vai dividindo. E, portanto, imaginemos que o i começa em 32, por exemplo. Dividindo por 2 já fica 16. Dividindo por 2 já fica 8. Dividindo por 2 já fica 4. Dividindo por 2 já fica 2. E depois 1 e finalmente 0. Quantos passos é que eu tenho que fazer aqui para isto chegar, no fundo, a 0? Bem, neste caso, isto é claramente menos do que n, porque cada vez estou a dividir. E, portanto, se eu perguntar quantas vezes tenho que dividir por 2 para chegar a 0, a ordem de grandeza disto é a mesma que, começando em 1, tentar chegar a 32. Mas daqui, chegar até aqui, é perguntar qual é o expoente, não é? Que nós conseguimos multiplicar por 2 sempre para chegar lá. E, portanto, o inverso é basicamente o logaritmo de n. Neste caso teria 32, não é? Mas pronto. Isto só para dizer, por exemplo, que este ciclo tem complexidade logaritmo. Está bem? Fica assim aqui um extra para ver quem vê os vídeos e é o estilo de coisa que eu posso não, que é típico eu colocar também em exame, nunca tem que sair este ano, mas não ficou nos slides, ficou aqui nos apontamentos, para ver quem é que costumam não ver também os vídeos. Mas voltando então agora aqui. Já falei então um bocadinho de ciclos e somatórios, né? E agora vamos só falar finalmente de um bocadinho de algoritmos recursivos. E apesar de nós não termos nem tempo nem espaço para analisar qualquer tipo de função recursiva, aliás, pode haver funções recursivas tão complexas que realmente vocês precisam até de matemática um bocado mais avançada. Okay? E podem vir a falar disso também em mais cadeiras, por exemplo, na cadeira de algoritmos vão falar outra vez, provavelmente, de funções recursivas, vão dar um bocadinho mais de bases para resolver recorrências, mas aqui quero que se fiquem só com umas luzes para terem uma noção de como é que se pode fazer. Não é? E muitos destes algoritmos recursivos usam esta noção, esta ideia algorítmica,
este padrão para fazer algoritmos que se chama de dividir para conquistar. Divide and conquer no inglês. Okay? E o que é este paradigma de dividir para conquistar? Se vocês tiverem uma tarefa muito complexa, mesmo na vida real, uma maneira de conseguirem resolver será pensar, bem, como é que eu posso dividir isto em problemas mais pequeninos? Okay? E estes problemas mais pequeninos podem ser instâncias mais pequenas do mesmo problema. Por exemplo, imaginem que estão a estudar para esta cadeira. Em vez de pensarem como é que eu consigo estudar a cadeira toda, podem pensar, vou dividir isto em capítulos. E para poder ver os vídeos, em vez de pensar em ver os vídeos todos, vou começar por ver os vídeos de cada capítulo. E depois, dentro de cada capítulo, eu vou dividir em ver os vários vídeos individuais que o professor fez. Okay? E, portanto, esta noção de dividir para conquistar também pode ser aplicada em problemas reais. Primeiro, dividimos o problema em problemas mais pequenos. Depois, resolvemos os problemas mais pequenos. E, finalmente, tentamos combinar as soluções dos problemas mais pequenos numa solução para o problema original. Nós vamos ver depois mais exemplos deste género, não é? Mas a primeira coisa que eu vos quero, de certa forma, relembrar, não é? Porque já falaram disto, inclusive em estruturas de dados. Aliás, os slides que eu estou a usar são muito parecidos com estruturas de dados, nesta parte da análise assintótica, mas imaginem que nós estamos a recordar um bocado o merge sort, que é um algoritmo de ordenação que permite ordenar um array de tamanho n. A ideia do merge sort é essencialmente partir o array em dois arrays com metade do tamanho inicial. Ou seja, se eu tivesse algo como isto e depois tivesse, por exemplo, com tamanho 6, não é? O que nós teríamos aqui a fazer seria, vamos partir a meio e, portanto, daqui eu obtenho um array tamanho 3 e aqui outro array tamanho 3. E agora, o que faz isto é a parte, depois ordenava recursivamente as duas metades, ou seja, magicamente, salvo seja, eu ordenava estes, ok? E depois de ordenar, a ideia é voltar a fazer um merge. Portanto, com isto, conseguir obter um array que potencialmente estava ordenado. Ok? Portanto, esta é a ideia base. Vamos já voltar a relembrar um bocadinho, embora vocês já tenham falado. E, portanto, num caso concreto, parecido com este desenho, mas agora com um caso concreto, se eu tivesse este array para ordenar com o merge sort, primeiro dividia em 2, esta parte, ok? Depois recursivamente chamava dividir, ordenar este e ordenar este. Para ordenar neste, também usava o mesmo processo, partia em 2, e depois para ordenar este também usava o mesmo processo, partia em 2, e agora finalmente já está. E, portanto, agora tenho que fazer é, recursivamente, quando saio, combino, digamos, as soluções recursivas. E o 51 e o 13, combinando, dava assim. E depois combinando o 13 e 51 com o 7 e o 20, dava assim. E depois, finalmente, combinando estes dois, dava assim. Okay? Portanto, é mais ou menos óbvio, nem eu estou à espera que vocês consigam compreender em toda a sua plenitude o merge sort dentro desta explicação. É só para relembrar um bocadinho e depois terei todo o gosto, se for algo que vocês queiram aprender, em dar-vos código, ou em dar-vos, por exemplo, slides de outros anos, em dar-vos outras maneiras de compreenderem. Mas, essencialmente, eu quero que percebam aquele paradigma de, para resolver um problema, eu parto em problemas iguais, okay? Em problemas mais pequenos do mesmo género de problema, e depois, no final, combino as soluções. Okay? Ou seja, parto em problemas iguais, resolvo recursivamente, combino as soluções. Se eu perguntasse o tempo que este algoritmo demora a ser executado, a resposta já não é tão óbvia como, por exemplo, com um ciclo, não é? Porque como envolve a parte de recursividade, é um bocadinho mais complicado. E aqui aquilo que eu vou fazer, no fundo, é vamos pensar no tempo de execução deste algoritmo como sendo um tempo partido em 3 pedaços. Okay? Vamos considerar que D é o tempo que eu demoro para partir o array do tamanho em 2. Ou seja, quanto tempo é que eu demoro a formar este pedaço e este pedaço. Depois, M vai ser o tempo a fazer um merge. Quanto tempo é que eu demoro dados 2, não é? E já agora, aqui claramente, nem tinha reparado, tem uma coisa a mais, já posso ter aqui 3, fazer um merge destes 2 arrays. Okay? E depois, finalmente, quanto é que é o tempo total, em função destes 2. Quer dizer, tenho aqui 3 variáveis, no fundo. Não é? E, portanto, se eu quiser agora colocar isto, não é? E simplificando, vamos só para já assumir que era uma potência de 2. As contas são quase iguais, já não foram uma potência de 2, mas foram uma potência de 2, às vezes sim que eu vou dividindo por 2, vai-me facilitando a vida. Por exemplo, neste caso era 6, não é uma potência de 2, quer dizer que tínhamos aqui, nas nossas contas, matematicamente falando, um bocadinho mais, pelo menos dividir o 3 em 2. Mas aqui assumir que é uma potência perfeita, embora as contas, em termos assintóticos, fossem dar ao mesmo. Okay?
Tal como eu digo, aquelas pequenas constantes não fazem grande diferença. Então, se eu quisesse medir o tempo, eu poderia dizer o seguinte. Quando n é igual a 1, ou seja, quando já só há um elemento no array para conseguir ordenar, então o tempo é constante. Como é que se ordena um array que já está ordenado? Já está. Não é? Portanto, isto está aqui, é o que eu estou a dizer que quando eu chego ao final já não há mais nada a fazer. Já está ordenado. E depois, o tempo que demora a divide and conquer é o tempo, se não estamos neste caso, o tempo para partir, depois o tempo para ordenar estas duas partes, o que estava aqui com os 3 pontinhos, não é? E no fundo, como eu estou a resolver um problema que é igual, não é? Ou seja, voltando outra vez aqui um bocadinho atrás, eu agora tenho que resolver este problema chamado merge sort e este problema chamado merge sort. Cada um destes problemas tem tamanho n ao quadrado. E há 2 deles. Então, a parte de resolver recursivamente é igual a 2 vezes o t de n sobre 2. E porquê que é 2 vezes t de n sobre 2? Porque eu estou a resolver 2 pequenos problemas que têm cada um deles o tamanho de n sobre 2. E o tempo que demora é outra vez um t. Só que aqui é t ao input original e aqui é só os n sobre 2. E depois de ter resolvido recursivamente, resolvi recursivamente, eu tenho que juntar. E tenho que ter em conta o tempo que eu demorei para juntar. Okay? Portanto, isto é o tempo que demora de uma forma geral. E portanto, se calhar o que eu vou fazer agora é deixar ficar isto aqui também para vocês se lembrarem. E agora, para nós conseguirmos perceber isto, temos que então conseguir perceber quanto é que é o D e quanto é que é o N. Não é? Porque esta definição do tempo é aquilo que nós chamamos de uma recorrência, porque é uma definição que depende dela própria, mas ainda temos aqui o D e o M, que ainda não sabemos quanto é que é. Quanto tempo é que eu preciso para partir um array de tamanho n em 2? Se fosse uma versão naive, eu ia precisar de O de n. Que era percorrer aqui uma vez e fazer uma cópia para aqui e uma cópia para aqui. Não é? Na prática, já agora, numa implementação real, não é? Eu não preciso criar uma cópia do array. Portanto, imaginemos que eu tenho uma função chamada merge sort, okay? Que vai desde a posição A até à posição B. Okay? E, portanto, se eu estou a ordenar entre a posição A e a posição B, no início eu tenho que chamar entre 0 e n menos 1, supondo que o array comece em 0. Não é? Portanto, estamos a falar algo como, por exemplo, se eu tiver uma coisa tipo esta, eu teria algo como isto. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem 6 posições, não é? E, portanto, se eu tiver 6, isto vai de 0 até ao n menos 1. Okay? Isto é quando, no fundo, é chamado a primeira vez. E agora, se eu quiser a posição no meio, é só ir ver qual é literalmente o número que está no meio. A mais b sobre 2. Neste caso, estou a usar aqui esta notação para indicar o floor, apenas para desambiguar se por acaso o tamanho não for par, mas for ímpar, onde é que corto, mas é um bocado igual se fica para um lado ou para o outro. E agora basta-me chamar merge sort de A até n e merge sort de A mais 1 até b. Por exemplo, neste caso, se eu estou a ordenar entre 0 e n menos 1, agora se tomava A com b, 0 mais 5, depois 5 dividido por 2, quanto é que dava? Dava 2.5, vou buscar o floor, dá 2, e basicamente isto cortava-me aqui. Não é? Dizia no fundo que o m passava a ser 2. E agora ordenava de 0 até m, ou seja, por um lado, daqui eu ia de 0 até m, que corresponde a esta metade, e do outro lado eu ia de m mais 1 até b. Ok? E portanto, no fundo o que eu estou a dizer é que para conseguir dividir, como eu posso chamar de A até M e de A mais 1 até B, só cá estava esta conta. E esta conta, no fundo, é a definição, textbook definition, de algo que é tempo constante. É só fazer uma conta. Ok? Já temos isto calculado. Agora, isto também já sabemos, porque em função disto é precisamente o que nós queremos calcular. Agora falta este. Quanto tempo é que demora a fazer merge de 2 arrays que já vêm, de certa forma, ordenados? Ou seja, eles vêm ordenados deste lado, vêm ordenados deste lado, e que eu quero agora fazer merge de ambos. Como é que eu consigo fazer este merge? Em tempo constante não é possível, não é? Não consigo assim estalar os dedos e já está ordenado. Não é? Será que consigo em tempo linear? Olhando para aqui, como é que eu posso fazer um merge deste array com este array?
Como eles vêm ambos ordenados, eu sei que o candidato a ser aqui tem que ser ou o primeiro daqui ou o primeiro daqui. Não é? Qualquer um dos outros é maior do que eles, portanto não faria sentido. E para decidir qual é que entra, eu posso olhar qual é que é maior, o 7 ou o 3. Bem, claramente neste caso o 3 é menor que o 7. Então o que eu faria é dizer, fantástico, vai para lá o 3, e agora o próximo candidato a ir para a próxima posição deste lado tem que ser o número a seguir a 3, que é o 18. E agora eu vejo que o 7 é menor, passa para ali. E agora, mais uma vez, aqui tem que ser sempre o que está mais para lá, que não foi colocado. 13 com 18 é o 13. E agora iria o 18 e por aí adiante, até ficar tudo completo. E se eu perguntasse quanto tempo demora este procedimento? Ora, com uma única comparação entre um elemento aqui e um elemento ali, eu descubro o próximo. E portanto eu gasto uma comparação para escolher o 3, uma comparação para o 7, depois uma comparação para o 13. E portanto, quantos elementos é que eu vou colocar aqui? N. E se eu gasto uma comparação para cada um destes, então gasto N. Ok? Portanto, no fundo é tempo linear. E não importa se seja uma comparação, mais uma cópia, o que importa é que é algo que, digamos, a taxa de crescimento é equivalente a N. Ou seja, demora tempo linear a fazer o merge. E, portanto, isto permite-me dizer, estamos ok aqui. Não é? Ou seja, aqui tínhamos 1 e aqui temos N. Ok? E, portanto, qual é então o tempo de execução do merge sort? Se colocarmos isto tudo junto, aqui fica assim. E agora aqui, 1 mais 2t de n2 mais n. Então a parte de 1 mais n, basicamente esta parte domina. Portanto, esta parte pode ser um bocadinho esquecida. Então o tempo total é igual a 2 vezes t de n sobre 2 mais θ de n. Okay? Portanto, basicamente é o que nós já tínhamos escrito. Isto é o tempo para resolver recursivamente. Isto aqui é o tempo para fazer o merge. E agora, quanto tempo é que demora uma coisa destas? Vamos apagar aqui. E agora colocar aqui a concretização. E agora não posso apagar aquelas coisas, senão aparece-me o que estava para aqui. Pronto. Como é que se resolve esta recorrência, não é? Chama-se uma recorrência este que está aqui escrito, porque no fundo é uma definição recursiva. Se é o t de n, depende dele próprio. Isto tem o nome matemático de recorrência. Do mesmo modo que os ciclos correspondem normalmente a somatórios, o tempo de uma função recursiva corresponde naturalmente a uma recorrência. E para mostrar um pouco a solução disto, vamos fazer aquilo que nós chamamos de uma árvore de recorrência. Vocês já vão ter que saber resolver recorrências genéricas, não é? Para isso, mais uma vez, precisavam de um bocadinho mais de bagagem matemática, mas convém que percebam esta e aquelas que aparecem nos apontamentos e se tiverem algo semelhante, consigam, mais do que propriamente resolver no exame, consigam ter então uma noção do tempo que eles demoram. Não é? E uma árvore de recorrência é um bocadinho mais explicar de onde é que vem o tempo de execução. Ou seja, se o tempo inicial é t de n, e se cada vez eu demoro 2 vezes t de n sobre 2 mais θ de n, então eu tenho que este aqui depende de duas coisas de n sobre 2. Depois, por sua vez, como é recursivo, este aqui depende de 2 de n sobre 4. Depois, por sua vez, cada um destes depende de 2 de n sobre 8. E sempre assim até chegar a uma coisa tamanho 1. E quando chegar a tamanho 1, estou no array tamanho 1, já está ordenado e volto para cima e faço os merges. Não é? Agora, o que é que acontece aqui se eu pensar bem no tempo que estou a demorar? O que está a acontecer aqui é que, depois de fazer estes dois, o que é que me falta fazer? O merge. E o merge, como nós vimos, demora tempo linear. Portanto, o merge destes dois, depois de estarem ordenados, é igual a n. E se eu olhar aqui para baixo, não é? Estes já estão todos ordenados, então gasto n vezes 1. Ou seja, tenho n coisas destas, porque cada um deles foi analisado individualmente, não é? E o tempo que demora a ordenar é tempo constante, porque já estão ordenados. Depois aqui, não é? Cada um destes, por exemplo, este t de n sobre 4 vai receber 2 pedaços de n sobre 8 e para fazer merge destes 2 pedaços de n sobre 8 demora precisamente tempo n à quarta, porque é tempo linear. Então dá 4 vezes n à quarta e se eu somar 4 vezes o n à quarta, que é quanto demora cada um, dá O de n. E aqui semelhante e aqui semelhante. Okay? Portanto, dito de outro modo, agora que está outra vez escrito, só vou voltar a garantir que vocês percebem, o tempo que eu preciso aqui, depois de chamar recursivamente, ou seja, tenho que somar todo o tempo que está para baixo, é fazer o merge destes dois. E o merge destes dois gasta n.
Okay? E agora, este aqui, para fazer o tempo que ele demora, é tudo o que está aqui por baixo. E, para além disso, o tempo de fazer merge destes dois. Mas como aqui tenho um n sobre 4 e n sobre 4, o merge destes dois vai dar um array de tamanho n sobre 2, que, como vimos, é o tempo que demora. Está bem? E, portanto, no fundo, o que estamos aqui a dizer é que se eu somasse quanto tempo é que eu gastei neste nível da recursividade, eu ia ter 2 vezes n sobre 2, que no fundo é n. E se eu somasse quanto tempo é que eu gastei neste nível da recursividade, eu ia ter 4 vezes n sobre 4, que no fundo é n. E, portanto, cada nível de recursividade vai ter, entre aspas, o mesmo peso. E, portanto, se eu quiser saber quanto é que é o peso desta árvore toda, quanto é que gasto na computação inteira, eu tenho que somar este nível, mais este nível, mais este nível, mais este nível. Portanto, no fundo, tenho que somar todos. E, portanto, agora, o que me importa saber é n vezes o número de níveis. E quantos níveis é que tem isto? Tal como vimos há um bocado, o número de níveis é proporcional ao logaritmo. Ou seja, se estamos sempre a dividir por 2, o número de passos que temos de dar até chegar ao último nível é precisamente algo que é proporcional ao logaritmo. Neste caso, base 2, porque eu vou sempre dividindo por 2. Mas não adiantava de nada, por exemplo, dividir por 3, não é? Porque, como vimos há pouco, as bases não interferem na magnitude, na ordem de grandeza. O logaritmo base 2, assintoticamente, é igual ao logaritmo base 3, que assintoticamente é igual ao logaritmo base 4. E, portanto, se nós temos log de n níveis, assintoticamente falando, e cada um deles tem peso n, então a complexidade do merge sort inteiro é n log n. Notem, no entanto, não tentem decorar que, se é recursivo é n log n. Não é? E tal, conheço o quicksort, conheço o merge sort, conheço o heapsort, é tudo n log n. Nada disso, não é? Do mesmo modo que um único ciclo não tem que ser sempre n, ou 2 ciclos não tem que ser sempre n ao quadrado, também uma função recursiva não tem que ser sempre n log n. Okay? Podem existir complexidades diferentes. Vamos ver aqui um outro exemplo. Imaginemos que queremos descobrir o máximo de um array. Okay? Ou seja, se tivermos aqui um arrayzinho, e este array tem várias posições, claro que se eu vos dissesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora vamos para aqui um outro. Se eu vos dissesse que podem usar o que quiserem, o que vocês fariam era fazer um único ciclo, passavam por aqui e já estava, que era mantinham o melhor até agora. Está bem? E portanto a pesquisa linear chegava. Mas vamos tentar desenhar aqui um algoritmo seguindo as ideias de dividir para conquistar. Okay? Só para ver, digamos, se funcionava e que complexidade é que teria. Ora, uma hipótese seria então descobrir ou partir este array em 2. Não é? E portanto, eu descobria o máximo daqui e depois o máximo daqui. Partia em 2. Não é? Resolvi então recursivamente. Depois de partir, procurava então o máximo dessa parte. E depois de saber que o máximo, por exemplo, se o máximo deste lado der A e o máximo deste lado der B, o máximo global é o maior entre o A e o B. Okay? E depois, por sua vez, em cada um deles fazia a mesma coisa. Portanto, isto é, digamos, uma maneira de resolver o problema que é claramente muito parecida com o merge sort. Continua a ser divide and conquer, continua a ser partir em 2. O que muda é um bocadinho o que é que obtemos e como é que combinamos. Se há pouco tínhamos que fazer um merge dos dois arrays ordenados, agora como só obtemos um valor, para combinar vai ser um bocadinho mais fácil. Não é? E portanto, se eu pedir agora o tempo de execução, o tempo de execução continua a ser como há pouco. O tempo de partir continua a ser tempo constante. Mais o tempo de resolver recursivamente, mais o combinar. Mas então o combinar é que, se há pouco o combinar aqui demorava isto, agora o combinar demora só isto. Porque o combinar é só literalmente ver o máximo entre A e B. E isto já vai dar um bocadinho diferente, não é? Esta recorrência é um bocado diferente porque esta aqui é assim e esta aqui é assim. Okay? E tanto, o que é que isto está diferente a nível da complexidade? Se eu voltar a desenhar a árvore de recorrência, aqui em baixo continua a ser n, mas agora, por exemplo, este aqui, depois de obter, só gasta 1, que é a única comparação entre o A e o B dele. Portanto, se aqui só gasta uma operação, uma, dá 4. E aqui uma dá 2, e aqui uma dá 1. Ok? E agora, quando eu somo isto, não vai dar a mesma coisa. É certo que isto tem que ser menor ou igual que n log n. Porque se n mais n mais n mais n vezes log de n dá aquilo, aqui dá uma coisa diferente. Não é? Mas necessariamente menor ou igual. E quanto é que isto gasta? Não é? O que é que dá este somatório? É outra vez mais um somatório. E apesar de vocês poderem fazer isto também matematicamente,
vou-vos dar aqui uma maneira de fazer isto, digamos, um bocadinho mais intuitiva. Que provavelmente, né, se forem meus alunos em estruturas de dados, já me viram fazer mais que uma vez esta soma. Portanto, se eu colocar aqui o número 1, 2, 4, já agora continuando seria 8, depois por aí adiante, e se isto for o meu número, qual é que é o level, não é? E agora eu quiser colocar, imaginemos, o que é que dá o somatório de todos os níveis até aí? Ou seja, o que é que dá todos os números? Daqui até cima só tenho 1. Depois 1 mais 2 dá 3. E depois 1 mais 3 mais 4 dá 7. Depois 1 mais 3 mais 7 mais 8 dá 15. Então, no fundo, este valor que está aqui é sempre igual ao valor que vem a seguir, menos 1. Não? O que é que isto está a dizer? O somatório de todos estes, qual é o número que vinha a seguir? Se aqui está 15, então quer dizer que a seguir vinha 16. Então, o somatório de todos os nós até este nível é menos 1 do que simplesmente o nível a seguir. Não é? E, portanto, este somatório todo seria igual ao número que viria a seguir, menos 1, precisamente, tal como está aqui. Mas o número que vinha a seguir a n seria 2 vezes n. Então, o somatório disto tudo vai dar, precisamente, 2 vezes n menos 1. E 2 vezes n menos 1 tem como complexidade n. Não é? Porque pode-se ignorar, no fundo eu estou a dizer isto. Isto tem complexidade n. Aliás, até podemos pôr assim, literalmente. Okay? E, portanto, tenho aqui um exemplo de um divide and conquer parecido, mas que muda aqui isto e faz toda a diferença. E, portanto, convém saber isso, está bem? Portanto, nem sempre dá logarítmico ou linearítmico. Okay? Na realidade, existem 3 tipos de casos. E o tempo, né, é repartido mais ou menos uniforme por todos os níveis, como no caso do merge sort. Ou então, o último nível domina a recursão, ou então, o primeiro nível domina a recursão. Não é? Se no merge sort nós estamos num caso destes, aqui, qual é o tempo que domina? É o de baixo, não é? Porque n é maior do que 4, mais 2, mais 1. E, portanto, se eu fosse desenhar, na prática, estes são os 3 tipos de recursões possíveis. Ou temos o mesmo peso a ser gasto em todos os níveis da recursão, e, portanto, o tempo de execução é igual ao número de níveis vezes o tempo em cada um. Ou temos o tempo a ser dominado pelo primeiro, e o tempo que demora tudo, no fundo, daquela recursão, é o tempo do primeiro, porque tudo o resto é negligencial em relação ao primeiro. Ou então isto vai abrindo e o tempo que demora mais é no final. E, portanto, o tempo de execução também reflete isso mesmo, como é este caso aqui. Ok? Se quisessem saber mais, tinham que explicar um bocadinho o Master Theorem. Não é? E a ideia do Master Theorem, que vocês não vão ter que saber, mais uma vez, mas por curiosidade ficam a saber, é uma espécie de teorema, não é? Que vos dá qual é que é a solução, digamos, padrão para uma recorrência de um certo tipo. E a recorrência de um certo tipo é quando a recorrência se escreve um A e depois T de n sobre B mais uma certa função. Não é? Que é precisamente o estilo de coisa que nós estamos aqui a ver. Portanto, essas recursões que encaixam um bocadinho neste padrão têm uma solução, não é? Que pode ser já calculada by the book. Ou seja, sabendo qual é o valor do A do B, nós conseguimos então fazer o cálculo. Tá bem? Mas vocês não têm que saber o Master Theorem. Mais uma vez, se continuarem a estudar, por exemplo, a nível de mestrado, é o tipo de coisa que pode ser explicada em algoritmos. Não é? Quando era eu docente de algoritmos, eu falava, ia mais além nesta parte da complexidade, e também se dava um bocadinho não só qual é que é o Master Theorem, mas porque é que ele tem os resultados que tem. Tá bem? No contexto do desenho e análise de algoritmos, vamos ficar por aqui a nível de recursão. Só quero que tenham uma ideia, por exemplo, casos como aqueles dois, o que é que acontece, e que percebam um bocado isto, não é? Até se tiverem esta intuição já é o suficiente para perceberem um bocadinho. Não é? Que é, o que é que está a acontecer à medida que eu avanço nos níveis? Vou gastando mais tempo ou menos tempo? Ou igual? Normalmente, já agora, quando temos uma recursão destas, como quando aquilo chega a um caso base, o tempo é constante, normalmente omite-se. Ou seja, normalmente pode-se omitir isto e, portanto, escrever só esta parte aqui de baixo. E, portanto, seria habitual dizer, o tempo do merge sort é 2 vezes t de n sobre 2 mais um θ de n. Só esta parte. Do mesmo modo que o máximo com divide and conquer, aquele que eu vos mostrei, podia ser escrito só assim. Lá está, que é muito parecido, só muda este componente aqui.
por vezes o nosso algoritmo reduz a um único subproblema. Ou seja, em vez de partirmos um problema em vários pedaços, estamos a reduzir o problema, mas para um único subproblema. Não é? Nestes casos, usualmente dizemos que temos o diminuir e conquistar, ou em inglês decrease and conquer. Um exemplo deste paradigma, que de certa forma é parecido com o divide and conquer, é, por exemplo, a pesquisa binária. Não é? Imaginem que vocês começam então com um array, que até pode estar ordenado, e comparam com o elemento do meio, e com essa única comparação conseguem logo eliminar metade dos elementos, não é? Porque se o elemento for maior, sabem que não pode aparecer na parte dos menores, se o elemento for menor, não pode aparecer na parte dos maiores. Então, neste caso, nós começámos com um problema de tamanho n, e com uma única comparação em tempo constante, chegamos a um problema que tem o tamanho n sobre 2. Okay? E, portanto, fazendo sempre assim, recursivamente, por exemplo, começássemos com 16, passávamos para 8, depois para 4, depois para 2, depois para 1, e por aí adiante, e, portanto, o tempo era log de n. Um outro exemplo de um problema ou de uma possível solução com decrease and conquer seria fazer o máximo com tail recursion. Neste caso, por exemplo, se tivermos um array de tamanho n, imaginem que estavam a fazer em Haskell. A maneira mais intuitiva seria dizer que o máximo de uma lista é igual ao máximo entre o primeiro elemento e o máximo de tudo o resto. E, portanto, neste caso, o que vocês fariam era reduzir um problema a um problema com tamanho n-1, não é? Que é o máximo de todos, exceto o primeiro, e depois de ter esse máximo bastava para fazer a parte de comparar com o primeiro elemento, em tempo constante. Esta solução teria um custo total de n, porque no fundo o que vocês faziam era gastavam 1, não é? E depois para resolver o outro problema de calcular, ou seja, depois de já ter calculado o máximo de tudo o resto, era só uma comparação. Mas para calcular o máximo de tudo o resto, também tem que gastar 1 mais o máximo de tudo o resto. E depois, por sua vez, e por aí adiante. Né? Portanto, se fizesse isto com uma árvore de recursão, neste problema, seria o equivalente a isto. Vamos apagar aqui. E, portanto, este problema aqui, escrito como uma árvore de recursão, seria algo como começa com n, e para resolver este, eu vou parar a um n sobre 1, e depois para resolver este, eu vou parar a um n sobre 2, e depois para resolver este, eu vou parar a um n sobre 3. Isto aqui é um 2, não parece, mas é um 2. Já agora vamos pôr isto aqui mais direitinho. E por aí adiante. E portanto, como cada um demora 1, e eu tenho n coisas, então o preço é n. E este aqui, então, já agora, seria, começa em n, depois vai n sobre 2, depois vai n sobre 4, e por aí adiante. E em termos de comprimento, este aqui gastava então log de n, e este aqui gasta n. Está bem? Que é o que está aqui escrito, é só para escrever em forma de árvore de recursão. As outras árvores de recursão tinham uma abertura em 2, eram árvores binárias de recursão, porque dividia em dois subproblemas, e neste caso divide só num. Já agora, não tem que dividir só em 2 problemas, nem só num, né? Ou seja, pode dividir nos problemas que fizerem sentido. E aliás, para terminar um pouco esta matéria, não é? E agradecendo, digamos, aqueles que me aturaram até este tempo, sabendo já agora que também fisicamente eu acabei por fazer as aulas demasiado tarde em relação ao que gostaria, as minhas desculpas por isso, mas em todo o caso ficam já com o essencial. E portanto, para vos dar um exemplo um bocadinho mais divertido de divide and conquer, este tipo de técnica pode ser usado não apenas, digamos, em computador, mas também na realidade. Aliás, quase todas as boas ideias algorítmicas não são apenas para serem usadas em computador, podem ser usadas mesmo na vida real. Okay? Por exemplo, neste caso, imaginemos que eu tinha assim aqui uma matriz de 2n por 2n, neste caso tínhamos aqui esta matriz, não é? Que tem também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, portanto era 8 por 8, não é? Ou 2 levantado a 3 vezes 2 levantado a 3, e que queríamos preencher todas estas quadrículas com estas peças em formato assim de um L, pequeninas, não é? E suponhamos que as peças podem ser rodadas e podemos colocar em qualquer sítio, exceto nesta posição. Então, como é que podemos resolver este puzzle? Não é? Se pensarmos na ideia de divide and conquer, uma maneira de resolver este puzzle, sem ter que estar a experimentar pôr as peças em todas as posições possíveis, é dizer, espera lá, vamos partir e vamos tentar dividir em 4 quadrados mais pequenos. E agora vou tentar resolver este quadrado, e depois tentar resolver este quadrado, e depois este, e depois este. Mas, por sua vez, para resolver este quadrado, como é que eu posso fazer? Bem, na prática,
Se eu colocar esta peça aqui, não é? O que é que acontece? Eu fico com um quadrado que é também de 2 por n, 2 por n, com uma peça ocupada, e aqui fico com um quadrado de 2 por n, 2 por n, com uma peça ocupada, e aqui fico também com um quadrado 2 por n, 2 por n, com uma peça ocupada. Não é? E agora como é que eu resolvo cada um deles? Bem, faço a mesma coisa e o mesmo algoritmo. Agora tenho isto dividido em 4, e agora para resolver e combinar estes aqui, aquilo que eu faço é, coloco a peça neste sítio, porque assim fica um quadradinho com uma peça ocupada, um quadradinho com uma peça ocupada, e por aí adiante. E agora aqui faço a mesma coisa, aqui faço a mesma coisa, e aqui faço a mesma coisa. E aqui resolveria assim, então, já faltava, não é? E depois, em todo caso, e finalmente conseguiria. Portanto, claramente, eu não vos estou a dizer que vocês tinham que tirar este coelho da cartola, se tivessem resolvido como pela primeira vez. Estou só a querer dizer um bocadinho é que estas ideias podem ser muito úteis, não é? E eu aconselho-vos fortemente a sempre que tiverem um problema para resolver, não é? Que ponderem, por exemplo, se dividir para conquistar não será uma boa aproximação ao problema. Isto é, será que dado um problema conseguem parti-lo em problemas mais pequenos e iguais? E depois, caso tenham as soluções desses problemas mais pequenos e iguais, conseguem construir a solução para o problema grande? Se isso acontecer, podem então usar o paradigma de dividir para conquistar. E pronto, com isto termino um bocadinho o que eu tenho para dizer desta parte da matéria. Agora vocês terão, como é óbvio, não é? Respeitar um bocadinho mais, tirar qualquer dúvida que tenham à vontade comigo ou com os outros docentes. Podem usar Slack, podem usar Piazza, e depois também têm, obviamente, o guião que acompanha isto, está bem?